Gente, olha só. Eu tinha essa aula em slide, é o que a gente usou da última vez. Só que depois a gente foi percebendo que ficava muito mais didático a gente trabalhar escrevendo no quadro, porque ajuda quem está anotando, né? Você passa a informação ali no slide, o pessoal perde. Então, acho que ficou mais didático assim, né? Vanessa, boa noite. Conseguiu chegar, né, no meio dessa muvuca, dessa bagunça toda aí, né? Que massa. Então, qual que é a ideia aqui hoje, cara? Vou até anotar aqui. A ideia é a gente trazer uma história. A gente vai trabalhar um pouco a história da Igreja Anglicana, mas dentro do contexto da história da Igreja, para a gente entender isso. Afinal, para que eu vou me dedicar só para conhecer a história de uma igreja, né, em específico? E a ideia aqui é que seja uma breve história, porque não tem como a gente esgotar. Tem livros e livros gigantescos só sobre o período inicial da história da igreja, para vocês terem ideia. E muitos outros livros sobre os períodos diversos, a Idade Média, e, enfim. Todo mundo que se dedica a esse assunto acaba até se especializando em fases específicas da igreja. Todo mundo aqui tem uma pequena noção sobre a história da igreja? Como é que começou, o tempo e tudo mais? Mais ou menos, diria, né? Mais ou menos e tal. Digamos, eu entrei em contato com uma teoria que dizia isso, né? Que a igreja começou muitos anos antes de Cristo, na primeira vez que o nome igreja, ou seja, congregação, apareceu na Bíblia, que é o Carral, né, lá no Velho Testamento, quando a congregação de Israel estava reunida em volta do Monte Sinai. Eu achei interessante pensar isso, né? O povo de Deus, pensando em igreja como povo de Deus, começa realmente ali. Mas eu acho que não é ali no Monte Sinai, eu acho que começa muito antes, né? O povo de Deus, talvez a gente possa começar, como diz o apóstolo Paulo, no pai Abraão. Pai Abraão começou esse povo. E quem vem depois dele é filho na fé. Mas ele é um ícone também de algo que Deus já estava construindo, desde um cara lá que chamava Adão, né? E o propósito de Deus para a humanidade. No final das contas, você vai vendo que o propósito de Deus chamar um povo para si foi simplesmente para resgatar um projeto inicial, que a gente deu mole e avacalhou tudo lá no início, né? E Deus não desistiu disso. Ele escolheu lidar com o problema pequenininho que ele colocou aí na gente, que é o livre-arbítrio e, enfim. Vamos lidar. Desde quando ele cria o ser humano, ele já sabe que vai ter que encarnar, vai ter que morrer, vai ter que sofrer, mas ele cria um ser humano livre. Isso é incrível. Nós somos seres livres, ele fez a gente assim. Mas para resgatar o ser humano, dentro dessas condições em que a gente foi criado, ele vai dando origem ao povo de Deus. E que povo é esse, né? Lá em Êxodo 19, Deus começa a dar as orientações assim, a respeito de qual o propósito de Deus para esse povo. E a ideia é que ele seja um povo sacerdotal. Tem gente que olha aquele texto de Pedro, né, e fala assim, Pedro teve uma linguagem muito massa ali, né? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E a gente acha que ele está criando algo novo. Mas ele está simplesmente se remetendo a algo que já está lá no Velho Testamento, onde Deus, quando chama o povo de Israel, né, através de Moisés, né, quem conhece a história bíblica aí vai saber, né? Primeiro Deus chama ali Abraão, aí depois de Abraão tem um filho dele, Isaac, depois vem Jacó. Jacó dá origem a 12 filhos, que vão dar origem às 12 tribos de Israel, né? E aí esse povo vai se tornar escravo no Egito depois de um tempo, que vai entrar lá por causa de uma grande fome. E José recebe eles lá dentro e tal. E depois eles saem gloriosamente de dentro do Egito. E quando eles saem de dentro do Egito, que é exatamente o evento central da igreja e do povo de Deus ao redor dos séculos, que é a Páscoa, e guarde, porque essa palavra vai ser muito lembrada ao longo do nosso curso e, enfim, de tudo que a gente vai estudar sobre a nossa liturgia e tudo mais. Esse evento central aqui leva o povo junto com Moisés.
o grande sacerdote do povo de Deus, em torno daquela montanha sagrada, né, do Monte Sinai, onde vai ser usado pela primeira vez o nome igreja. Bom, até a gente colocar o nome anglicano aqui na frente, a gente vai ter que andar um pouquinho. Mas, enfim, começa-se ali. E a ideia é que fosse um povo sacerdotal. O que um povo sacerdotal faz? O que um sacerdote faz? Ele aproxima a gente de Deus. É um sacerdote e ele existe exatamente para fazer a aproximação entre o humano e o divino, certo? Então, se era para ser um povo sacerdotal, claro, cada um com sua função, tá? Não é um povo sacerdotal assim, cada um desse povo faz a função do sacerdote, de um levita. Não, Deus estabelece funções diferentes, mas o povo todo era sacerdotal. Não é diferente da igreja, né? Deus colocou todos nós cremos no sacerdócio universal de todos os crentes em Jesus, né? Mas existem funções diferentes dentro desse povo. Mas, coletivamente, todos nós somos povo sacerdotal de Deus, né? Então, desde o início, esse é o grande projeto. Certo? Deu para entender de boa até aí? Então, massa. Então, guardem isso. Esse povo vai, enfim, se debandar, vai entrar no exílio assírio, babilônico, grego. Aí, por fim, quando vem a plenitude dos tempos, como o povo do Novo Testamento vai chamar, enfim, alguns 1000 anos depois, vai vir a plenitude dos tempos quando Deus se encarna, né? Quando o Verbo Criador, lá no início, que fez Adão, né, a sua imagem e semelhança, ele se encarna, se faz homem, né, e aparece entre nós. E é ali que ele constitui, alguns gostam de chamar de um novo povo de Deus, né? Mas, na verdade, a ideia... Então, lembrem-se disso. Igreja, eu sempre identifico a partir disso. Povo de Deus. Ele existe realmente há mais tempo do que 2000 anos, sem dúvida. Então, só que antes, quando chamado em Abraão, para que através dele todas as nações da terra fossem abençoadas, né? Quando chamado em Abraão, isso fica restrito a uma questão étnica, né? Ou seja, a maior parte do povo de Deus era judeu. Mas era por meio dele que Deus ia abençoar. Jesus falou isso com a mulher samaritana, né? Pô, a salvação vem dos judeus. Fala desse jeito. Poxa, como assim? Pois é, porque Deus escolheu esse povo para que ele pudesse ser sacerdotal, para que a salvação de Deus alcançasse as nações. É claro que no tempo de Jesus eles tinham se tornado um povo tão resistente à cultura grega que estava entrando e dominando a cabeça deles ali no, 400, 200 anos antes de Cristo, 100 anos antes de Cristo, a cultura grega era muito forte, né? E estava tomando ali aquele povo, e surge ali naquele tempo os fariseus, né, para servir a Deus como pastores em cidades específicas, né? Ali que vai surgir as primeiras igrejinhas ou sinagogas, né? Por quê? Porque o povo de Deus não podia mais ir para o templo, porque o templo já tinha sido destruído e aquela coisa toda, né? O judaísmo desse tempo, inclusive, chamam de judaísmo do segundo templo. Já tinham se destruído aquele templo de Salomão, bonitão. Aí veio outro, o templo de Zorobabel, né? E o povo estava ali seguindo e foi exilado. Tinha muito judeu espalhado pelas nações. Os judeus que estavam em Israel estavam deprimidos, chateados e tudo mais, até o tempo... esse tempo da dominação grega, né, que vem lá os fariseus, que estão ali cuidando do povo de Deus em suas respectivas cidades, onde eles estão, enfim, expondo a palavra nas sinagogas todo sábado e tudo mais, né? Eles se tornam hiper resistentes a tudo que não é judaico. E é interessante isso, né? O povo que era para ser sacerdotal está rejeitando todo mundo que não é judeu. Então, tinha classes de pessoas que eram odiadas por esse povo que deveria ser sacerdotal, né?
Era a classe de pecadores mesmo, que eram obviamente pecadores aos olhos de todos, né? Prostitutas, enfim, pessoas de outras nações, era sempre visto assim. Mas o mais odiado de todos era o cara da própria nação e que resolvia trabalhar para o império, que agora não era mais o grego, era o Império Romano, que dominava Israel naquele tempo. E tinha caros impostos. E aí tinha os filhos do capeta, o povo odiava eles, que eram os cobradores de imposto. Eles trabalhavam para o imperador e cobrava imposto dos próprios irmãos. Então, aí você vai entender por que Mateus era tão odiado e outras pessoas assim eram tão odiadas. Pô, você anda com prostitutas e cobradores de impostos, todo mundo pensa assim, coitado, cobrador de impostos era o oprimido do seu tempo. Não, não, pelo contrário. Ele era um cara que trabalhava para o opressor e ele oprimia o seu próprio povo. Ele não era pobre, ele era rico, né? O ódio dos fariseus com respeito a esses caras aqui é porque eles eram ricos mesmo. E eles mandavam em tudo e tudo mais. Enfim, tinha essa coisa. Exploravam o seu povo. Então o povo de Deus foi se tornando hiperresistente a tudo que não era judaico. Então, quando os profetas falavam que ia vir um reino de Deus, que ia ter um Messias, que ia restaurar o povo de Deus, eles sempre pensavam assim, nossa, velho, Israel vai voltar a ser a nação brilhante que sempre foi, e nós vamos dominar o mundo, e nós vamos construir assim, um mundo dominado pelo Messias de Israel. Essa era a ideia, né? E aí nasce Jesus, né, o Verbo encarnado de Deus, que também tem a sua Páscoa. Olha que doido, né? Mas da perspectiva de Cristo, ele é a videira verdadeira, é por meio dele que qualquer pessoa pode se tornar parte desse povo de Deus sacerdotal. E por meio da Páscoa dele, nós fazemos a nossa Páscoa, né? Páscoa significa passagem. Por meio dele, a gente faz a nossa Páscoa para dentro da própria família trinitária, para dentro do próprio povo de Deus. A gente se torna um com Cristo, se torna parte desse povo legitimamente. E aí você vai entender por que no livro de Atos fica um monte de gente enchendo o saco, né, dos gentios, porque o evangelho de repente começou a ser pregado, não teve jeito de conter ali em Israel. Enquanto ficou contido em Israel, Deus até permitiu perseguições para que o povo de Israel fosse espalhado, para que os cristãos fossem espalhados pelas nações. E eles vão parar em Tarsis, eles vão parar em tudo quanto é canto de lugares não judaicos, esse povinho vai parar. Tá? E o evangelho chega lá. E quando chega, esse povinho judeu, que já era o povo de Deus antes, começa a reivindicar, precisa circuncidar. Se você não circuncidar, você não faz parte do povo de Deus. Né? Por quê? Para fazer parte do povo, para que a Páscoa lá do passado pudesse valer e você se tornasse o povo da Páscoa, você tinha que praticar a circuncisão. Então, esses judeus primeiros convertidos, eles já ficavam invocados. Não, para você fazer parte do povo de Deus, você tem que se circuncidar. Porque esse é o método de entrada. Aí os apóstolos que caminharam 3 anos e meio ali com Jesus... Foi 3 anos e meio ou foi 3 anos, cara? Como é que eu... Enfim, eles caminharam com Jesus ali, uns 3 anos pelo menos. Caminharam e aprenderam um monte de coisa com Jesus. E depois de Jesus ressurreto, eles andam com Cristo ressurreto. Ele aparece para eles várias vezes. Né? E ele ensina o caminho. E Jesus ensinou isso para eles. Olha, quem crê e for batizado será salvo. Não precisa circuncidar. Cara, eu estou falando que eu sou a videira. Quem não está em mim não faz parte do povo de Deus. Ou seja, nem o povo de Deus mais vai ser contado a partir do sangue de Abraão. O povo de Deus agora é através de mim. Videira era a palavra para... Era uma simbologia do povo de Israel em todo o Velho Testamento. A minha videira, a minha vinha, eu estou cuidando. Deus sempre fala isso. E aqui Jesus fala, eu sou a videira. Muito louco isso, cara. Então, Jesus é a videira, nós somos os ramos. Né? E para fazer parte do povo de Deus, a gente tem que estar em Cristo, porque fora dele, nem o povo judeu mais pode ser povo. E como é que esse povo entra
para dentro e se torna igreja, se torna povo de Deus. Jesus estabelece um novo método de entrada, que é por meio do batismo. Então, quando você vai lá para as cartas do apóstolo Paulo, ele vai discutir isso para caramba. Você vai ver lá em Colossenses, ele discutindo com aqueles irmãos. E pensa nisso, toda vez que o apóstolo está discutindo algum assunto, é porque esse assunto era problema naquela região ali. Então ele está discutindo com os colossenses. Gente, vocês são verdadeira, nós é que somos a verdadeira circuncisão. Ela não é feita, e aí ele fala verdadeira circuncisão. Que não é feita por mãos humanas, né? Mas sim no coração, no interior, no espírito. E aí ele diz assim, se não me engano, Colossenses 2, não lembro bem, acho que é Colossenses 2, mas depois eu vou resgatar isso. Ele diz, isso aconteceu, ou seja, essa verdadeira circuncisão aconteceu quando vocês foram batizados. Eu estou falando isso aqui tudo porque isso vai fazer muito sentido ao longo do curso e vocês vão ver por quê. Isso aconteceu quando vocês foram batizados. Então, essa parada aqui da circuncisão acabou. Não existe mais circuncisão. Como é que funcionava a circuncisão? 8º dia, o menino, homem, macho. As mulheres entravam por meio do pai ou por meio do marido e se tornavam parte do povo de Deus. Mas ali o homem, né, era circuncidado, arrancava a pele do prepúcio lá, do pênis e tal, e ali era feita a circuncisão e ele entrava para dentro do povo de Deus, né? E o apóstolo Paulo falou, a verdadeira circuncisão, que toca o coração, que renasce o seu espírito pela fé em Cristo, ela acontece quando você é batizado em Cristo Jesus, né? Entrando para dentro de Cristo, agora você faz parte do povo de Deus, você está na videira. E até o povo judeu precisa ser batizado em Cristo Jesus. E qual que é o batismo de Cristo Jesus? Aquele que ele ensinou, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que quando ele ressuscita, ele diz, toda a autoridade me foi dada. Agora a missão de vocês vão por todas as etnias, né? Façam com que todas as etnias se tornem discípulos, né? E batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a grande comissão. Por que comissão? É porque você está fazendo conjuntamente, né? Ou seja, é a missão que a igreja faz junto com Jesus. A nossa grande missão como igreja é discipular, fazer discípulos. Mas eu achei que era pregar o evangelho. Bom, tem gente que fala, a nossa grande missão era evangelização. Porque pregar o evangelho faz parte dessa grande missão mesmo. Mas assim, a evangelização, né, salvar pessoas para Jesus, precisa ser entendida por nós como mais do que simplesmente, preguei aqui para você, repete comigo essa oração, aí a pessoa repete a oração e fala, agora está salvo, graças a Deus, tchauzinho, procura uma igreja, viu? Não funciona desse jeito. Fazer parte do povo de Deus é fazer discípulo, é você instruir uma pessoa, e isso só é feito em comunidade, não dá para você fazer sozinho, a não ser que você se dedique a uma pessoa só, ou uma turma que fica ali em torno de você, aí você já virou pastor mesmo, né? E você está cuidando dessa pessoa, discipulando ela, para que ela se torne parte do povo de Deus. Não é uma coisa que você instala o dedo e acontece, né? A pessoa precisa crer em Jesus, ela precisa entender qual é esse Jesus que a gente está pregando. Porque tem gente que realmente nasceu numa cultura cristã e nunca aceitou Jesus, mas conhece. Então vai ser muito mais fácil você pregar sobre Jesus. Mas tem gente que não sabe lá quem é Jesus, né? E a gente precisa realmente instruir do zero, né? Como é que funciona isso. Então, resumindo, o povo de Deus não é mais o povo judeu. O povo de Deus é aquele que, pela fé em Jesus, né, no batismo foi tornado parte desse povo. Esse foi o grande ensinamento dos apóstolos quando eles estavam indo por tudo quanto é nação. A primeira igreja que surge fora do contexto de Israel é a igreja de Antioquia, né? O apóstolo Paulo, Barnabé são enviados para lá e o pessoal vai para poder
instruir os crentes que estavam lá, normalmente crentes judeus que de repente vão parar naquele lugar, mas aí de repente começa a se extrapolar o negócio, passa de judeu para gentio, e pagãos começam a crer também, e isso começa a se espalhar. E, cara, o grande problema é que isso, o problema assim, no sentido irônico da palavra, é que isso vai subindo a Europa toda, e o apóstolo Paulo vai pregando. Você vê na carta aos Romanos que ele está intencionando ir para a Espanha, que ele está querendo chegar em tudo quanto é canto ali. Então, esse era o grande projeto do reino de Deus. Ó, isso aqui vai se expandir. Façam com que todas as etnias... Eu estou falando etnias aqui, tem gente que fala, é porque você está pregando um evangelho mais contextualizado aí, né, Jaime? Usando a palavra etnia e tal, porque isso é muito usado hoje. Mas não é não. É porque a palavra grega ali no original... Façam discípulos de todas as nações. A palavra nações ali no grego é etnia mesmo. Então a ideia de Jesus era conquistar etnias. A ideia era essa. Não é nem países, porque não tinha essa divisão política assim, necessariamente. Depois não tinha essa identidade nacional baseada numa divisão política. Não, eles tinham nações. Ó, você é judeu, você é gálata, você é celta. Né? Inclusive os gálatas são originários, são um povo celta que vivia ali naquele pedaço e que foi evangelizado pelo apóstolo Paulo, né, pela galera que chegou lá. Então, assim, basicamente, noção aí dessa história dessa igreja que vai começar em Cristo Jesus, né? Você tem aí o nascimento de Jesus, cerca de -4, ou seja, uns 4 anos antes de Cristo, Jesus nasce. Enfim, é Jesus mesmo, né? Pô, vou botar fé, né? Só Jesus consegue nascer antes do seu nascimento. Mas não é por causa da contagem mesmo que, enfim, tem uns probleminhas na contagem, e quando você vai levar isso a sério, você volta ali 4, 5 anos antes de Cristo, é o tempo que Jesus nasce mesmo. Mas aí você tem a crucificação de Jesus, cerca de 30 anos depois de Cristo. Depois, né? Ó. Não, é porque era um D, velho. Você não estava vendo. Tá aí agora. Né? A ressurreição aí que vai acontecer, né? E a ascensão de Cristo, né? Tudo isso aí 30 depois de Cristo. Beleza. E a igreja vai se expandindo por tudo quanto é canto. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vocês lembram de Jesus falando isso? É para lá que vocês vão. Então, a ideia era que existissem realmente igrejas que fossem étnicas. O grande projeto de Deus era que o povo de Deus deixasse de ser judeu e se tornasse um grande projeto que alcançasse etnias. Tanto que quando os apóstolos vão falando, agora os gálatas chegaram à fé, agora os romanos estão chegando à fé, agora fulanos têm chegado à fé. É muito doido isso, porque eles estão pensando em etnias o tempo todo. Ou seja, tribos, né, é uma palavra mais arcaica que se usava naquele tempo. E a ideia de Jesus é essa, Atos 1:8, né? Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Judéia, Samaria. Então ali, cara, em Atos 2:42, você tem uma descrição da igreja recém-formada ali, que é uma igreja, ó, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Olha como era a igreja primitiva, tá? Até antes dela ir para as nações, né? Essa igreja inicial aqui. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles tinham tradição de seguir o que os apóstolos interpretavam a respeito da palavra de Deus. Isso é doutrina dos apóstolos. Doutrina é ensinamento, né? Então, isso é tradição. Por que eu estou falando que isso é tradição? Pensa comigo, cara. Você foi judeu a vida inteira, tinha uma escritura que você lia, e aí, de repente,
essa escritura vai ter que ser lida, interpretada por 12 caras que andaram com Jesus, e você não andou, você vai ter que levar eles a sério. É difícil? Talvez. Ainda mais para quem foi judeu muito sério, isso foi muito difícil naquele tempo. Mas a palavra de Cristo era confirmada, de acordo com o evangelista Lucas, por meio dos sinais que se seguiam. Está entendendo? As pessoas levavam a sério aquilo que os apóstolos falavam, porque realmente eles bancavam a mensagem de Cristo na boca deles. A Bíblia diz que Cristo cooperava com eles por meio de sinais à medida que eles iam pregando. Então, essa tradição vai dar origem ao que nós chamamos, que está na nossa Bíblia, de Novo Testamento. Ou você acha que o Novo Testamento caiu do céu e aí veio um anjo e disse, olha, esse é o livro de Mateus, esse é o livro de Marcos. Não foi assim, não. Esses caras aqui, na qual a igreja lá em Atos capítulo 2 perseverava na doutrina deles, né, a doutrina deles começa a ir para o papel, porque eles já estavam morrendo. Velho, tem alguma coisa errada, esses caras estão morrendo, e como é que vai ficar? Vai virar uma religião de tradição oral? Pode ser que isso aí descamba depois de um tempo, o povo inventa coisas, vamos escrever. Então, o povo começa a escrever. O primeiro evangelho que a gente tem aí, registros e tal, de coisas deles, é o evangelho de Marcos, né? E aí depois vai ter outros evangelhos, tal, até chegar o evangelho de João. E esses evangelhos eram usados, cara, a princípio, em tudo quanto é canto diferente. A gente acha assim, foi lá, Mateus escreveu, quando Jesus morreu, ele estava lá fazendo a crônica, né? Aí depois Jesus ressuscita, ele escreve também, vai fazendo ali, e ó, Jesus, está feita aqui minha monografia do nosso curso de 3 anos, está aqui. Não foi assim não, velho. Esses evangelhos foram escritos assim, anos depois, muitos anos depois. Então, a ideia é que essa tradição se tornasse Bíblia, e ela se torna Escritura. E isso chama Novo Testamento, que vai ser ratificado por meio de concílios da igreja no futuro. E como é que a igreja vai definir isso no futuro, né? Essa igreja que Jesus construiu, né? É bom falar disso. Essa igreja que Jesus construiu tinha o bom pastor, que era Jesus. Mas como é que o bom pastor pastoreava esse povo? Ele mesmo instituiu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Deus colocou pessoas para fazerem coisas ali dentro dessa igreja. Então, bem no início da história da igreja, você já tem uma figura que chama episcopos, que traduz para o português como bispo. Episcopo é mais ou menos assim no grego, aquele que vê de cima. É tipo, numa linguagem, gestor, né, da igreja. E depois você tem a figura mais de pastoreio local, que é a figura dos presbíteros. Você tem, inclusive, esses nomes na Bíblia mesmo. Enquanto o apóstolo Paulo está escrevendo, você vê isso lá, né? Você tem a figura dos presbíteros, que no grego ali é meio que anciãos. Apesar que existiam anciãos que eram novos. Como assim? Mas é porque a ideia de ancião não é que ele tinha que ser ancião mesmo, assim. Então, assim, tinha os presbíteros tipo eu lá, mais novinho, né? Novinho para alguns. Mas tinha lá esses presbíteros. O que eles faziam? Cuidavam da igreja local. Enquanto o bispo cuidava de uma cidade. Tá? E, claro, os apóstolos ensinaram os bispos. Tá? Estavam acima disso. Então, por isso que a gente não... Nas igrejas mais tradicionais, você não vai ver ninguém se autodenominando apóstolo. Porque a gente crê que apostolado era uma coisa assim, realmente restrita naquele tempo. Tá? Fulano, o apóstolo fulano de tal. Tem muita gente usada por Deus que usa esses nomes e tal, mas assim, a gente evita porque, do ponto de vista da teologia cristã, é queimação de filme. Assim, de repente, pô, sou apóstolo e tal. Teve um que uma pessoa se chamar de patriarca, véio, na tora.
Nem sabia que já existia patriarca, né, na igreja ortodoxa. Então, essa igreja, essa tradição, legou uma organização que funcionava assim, né? Tinha um bispo que cuidava de uma cidade e os presbíteros que cuidavam das igrejas locais. E rapidinho na história do Novo Testamento vai surgir a figura dos diáconos, que eles eram basicamente pessoas que serviam os presbíteros no serviço à igreja local, né? A princípio, principalmente com os irmãos que estavam em necessidade e tal. A igreja naquele tempo, a igreja judaica, né, surge ali no início, doava toda a sua grana, todos os seus bens, ia para os pés dos apóstolos, os apóstolos distribuíam. Então, rapidinho começa a dar treta, né? As viúvas, que era para servir os órfãos e as viúvas, né? Mas as viúvas judaica grega, estava sendo esquecida, enquanto as viúvas judia de verdade, sangue, eram mais beneficiadas. Aí o pessoal começa a reclamar. Fala, como assim? Jesus falou que é de todo mundo esse reino e a gente está sendo esquecido. Gente, esse negócio étnico, racismo, essa parada é um negócio muito antigo na história da igreja. E aí, imediatamente, os apóstolos falam, gente, a gente tem que ficar preocupado com a palavra e com a oração. A gente tem que se dedicar a isso. Então, já começa a surgir ali a figura dos diáconos para poder servir e ajudar a igreja nesse sentido aí. E aí, começa a se organizar, a se estabelecer. E quando estava tudo bem, Deus manda uma perseguição para ele sair dali de dentro de Israel e começa a se espalhar. Filipe vai parar em Samaria, aí vai aparecer outros caras que vão pregar em outros lugares, e de repente o evangelho está chegando lá na Assíria, Antioquia, e vai, enfim, se espalhando para aquele canto lá. De repente, quando Paulo vai morrer lá em 64, um pouquinho, ou seja, mais ou menos 34 anos depois de Cristo, o apóstolo Paulo vai morrer. E o evangelho já tinha chegado em Roma. E nem era Paulo que tinha levado. Paulo descreve na carta isso, que ele queria encontrar esse povo, porque ele amava de paixão ver que nações estavam se convertendo ao Cristo que ele pregava, né? Ao Messias. Né? Hã? Pois é. Como assim? Que Paulo está se alegrando? Por enquanto, ainda os romanos. Só que romano é tipo brasileiro. Não é uma nação. É um império gigante com várias etnias ali dentro. Então, o Império Romano é formado por judeus, por gregos, por outras nações que vieram antes. Né? E eles tomaram tudo, digamos. Isso aqui tudo é o Império Romano e é gigante. Né? Passa os mares aqui no meio e tal, e o povo de Israel está aqui no meio. A Judéia era só um pedacinho do Império Romano, né? E o Império Romano é o início de uma globalização, mano. Você está tomando o mundo, né? Então está subindo aqui para a Europa. À medida que o Império Romano vai se estabelecendo, crescendo, uma coisa boa, os caras criavam estradas, mano, que ligavam as principais cidades por causa do comércio. E isso foi bom também para a evangelização, chegar nos lugares. Olha que bênção. Jesus veio na plenitude dos tempos, exatamente por isso mesmo. A ideia era que esse evangelho fosse sendo levado pelas nações. E, deixa eu ver. Então vamos lá. Uma igreja que tem uma tradição, que seguia o ensinamento dos apóstolos, e que depois vai se tornar Bíblia, vai se tornar Novo Testamento. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Ou seja, só nesse textinho você tem sacramento da comunhão, isso era levado muito a sério por eles. Você tem o partir do pão de casa em casa, né? Isso é comunhão mesmo dos irmãos. E as orações, que era a adoração do povo de Deus. Né? Então, assim, já tinha culto, já tinha uma organização litúrgica naquele povo. Né? Então, você tem um ensinamento, você tem uma tradição, você tem sacramento. Eles repetiam a ceia que Jesus tinha feito lá
na última ceia, quando ele institui a ceia, eles ficavam repetindo isso. Então, a comunhão e o partir do pão, indicados aqui no livro de Lucas, é sobre isso, inclusive, né? E as orações, né, que eram feitas ali, ele coloca, inclusive, no plural, né? Ele podia ter dito oração, mas é porque tinha várias orações, né? A Bíblia diz que Pedro estava subindo para a oração da hora nona. E tinha várias orações que esse povo fazia, né? Tinha oração da manhã, oração da tarde, oração, né, do meio-dia, tinha oração da noite. E esses caras estavam lá perseverando nisso juntos, como igreja, né? Olha só que doido, né? Celebrando sacramentos, celebrando orações, fazendo cultos realmente, né, em coletivo. E eles começam a se dedicar a uma coisa interessante aqui, que é os domingos, né? O povo de Deus é realmente ressignificado em Jesus. O que antes era a celebração central deles, que era o sábado, começa a se tornar o domingo. Por quê? Porque Cristo ressuscitou no domingo. E o domingo começa a se tornar o dia central, o primeiro dia da semana. A linguagem latina que vai dar esse nome mais Dominus Dei, né? O dia do Senhor, né? Dominus é Senhor. Ou seja, dali vai surgir essa tradição. Vamos celebrar os domingos, porque Cristo ressuscitou no domingo. Ele é o significado, ele é o centro da nossa fé. Então é isso que a gente precisa para viver a nossa fé. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos criam, mantinham-se unidos. Tinha um esforço pela unidade cristã, né? A ideia de catolicismo, ou seja, catolicidade, ou uma igreja que não é feita só de quem eu conheço. Há outros que eu não conheço que fazem parte desse corpo e eu estou junto com eles. Tinham tudo em comum, né? Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme suas necessidades, ou seja, justiça social estava aqui no meio também. Olha que igreja saudável, né? Ensinamento, tradição, sacramento, cultos, né? Orações, justiça social. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, né? Tinha uma adoração coletiva e era diária. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Era uma comunidade vibrante. O povo adorava ser parte do corpo de Cristo, né? E o Senhor lhes acrescentava, ou seja, era uma comunidade crescente. Todos os dias essa comunidade ia crescendo. Por quê? Saúde faz o corpo crescer. Eles não tinham, vamos estratégia de crescimento, como é que a gente vai fazer? Não, eles estão simplesmente querendo comunicar Jesus para as pessoas. E as pessoas estão vendo e estão querendo entrar para dentro. Então, assim, o Senhor acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Massa. Antioquia é essa primeira igreja, fora da província da Judéia. Bom explicar isso aqui. Os romanos dividiram as nações em várias províncias. Então, você tinha lá a província da Judéia, a província da Síria, a província... Tinha os samaritanos, tinha Samaria, não sei se Samaria era uma província também, mas você tinha a Macedônia, que era mais para o lado de cá, enfim, meu mapa vai estar todo avacalhado, gente. Depois confira o mapa certo lá. A Ásia Menor, enfim, você tinha várias e várias províncias. E elas eram administradas, né, pelos governantes dessa província e tudo mais, tipo Pôncio Pilatos, que era o representante de César, né? Os caras que governavam essas províncias eram representantes do César, que era o grande imperador de tudo isso, no local, né? Então, tinham essas províncias aí, e o evangelho foi chegando em cada uma dessas províncias. A organização romana foi ajudando por meio das estradas e tal, o evangelho chegando nesses lugares. Bom, a partir daqui, o apóstolo Paulo e seus companheiros de missão vão evangelizar a Ásia Menor, que inclui Éfeso, Colossos, está mais ou menos para esse canto aqui, né? A Acaia, a província da Acaia, que é Grécia, Corinto, ficava tudo para esses lados de cá.
Macedônia, né, na Tessalônica, que eu acho que ficava mais ou menos aqui no meio. E a Europa toda, né, a Itália, até o fim da vida dele, em 64, né, a Itália vai estar mais aqui para cima, né, uma botinha aqui. Mas, enfim, o evangelho vai chegar lá para que canto. Beleza. E aí que entra o contexto da nossa história, né? Porque tinha uma outra província aqui em cima, separada, inclusive, pelo mar, mas que também era uma província que foi conquistada cerca de 30 anos antes de Cristo, por Júlio César, se eu não me engano. Era a província onde habitava um povo celta naquele tempo, né? Que é a província da Britânia. Beleza? Província da Britânia. Conquistada ali... Perdão. Rola uma perseguição, né, do povo de Deus e do povo judeu, especialmente ali 70 depois de Cristo. Você tem uma fuga de vários cristãos da Galácia para a Britânia. Ou seja, eu quero ir para algum lugar separado por uma ilha, né? Então essa galera começa a sair daqui. Tinha um povo celta aqui, que eram os Gálatas. Eles começam a fugir por terra, por barco e tal, e foram parar aqui. A maior probabilidade é que ainda dentro desse primeiro século da história da igreja, o evangelho tenha chegado aqui no povo celta. Por quê? Você vai encontrar tanto essa perseguição, né, de 70 depois de Cristo. Olha só, estamos caminhando. Tanto essa perseguição de 70 depois de Cristo, quanto como é que fala, gente? Soldados romanos convertidos, esses caras rodavam o Império Romano inteiro, fraga. E Paulo está aqui fazendo viagem de barco para lá e para cá. Tem uma ilha aqui, né, Creta. Eu acho que eu pus ela maior do que ela é, de verdade. Onde hoje é a Turquia, né? Não é Creta, não, a ilha... Ai, velho, esqueci o nome da ilha ali. Enfim, tinha uma ilha aqui no meio. O apóstolo Paulo passava lá e tal, de barco e tal. Enfim, os soldados romanos passavam por aqui. E tinha soldados que se convertiam. E tem até a história de um soldado que a história chama ele de Jorge, né? É o famoso São Jorge, que é um soldado romano que se converte nesse tempo aí do início da história da igreja. E quando se convertia, eles eram radicais. Falou, ou você abandona o seu trabalho como soldado, ou você vai desobedecer Roma, porque você vai ter que fazer um monte de coisa que é pecado, tipo matar os outros. E esses soldados se recusavam a matar. E os generais iam lá e passavam a espada neles. E é isso que acontece com São Jorge. É um cara que converteu, não queria viver essa vida de matar os outros e acabou morrendo por causa da sua fé. É um dos vários soldados romanos que se converteram naquele tempo, que entraram em contato com o evangelho. Mas alguns chegaram para cá. Então, assim, há várias teorias sobre como que o evangelho foi parar nessa província, e isso tem tudo a ver com a nossa história hoje, da Britânia. Pode ter sido soldados romanos convertidos, pode ter sido cristãos que foram aí nessa perseguição contra os judeus, acabaram fugindo para lá, né? Porque o judeu e o cristão eram perseguidos junto, não tinha muita diferença. Mas, assim, Nero, nesse tempo aqui, começou a culpar os cristãos mesmo, assim, principalmente na Itália. Em Roma, né, de modo geral, o Nero vai acusar os cristãos de fazer um monte de coisa louca. Inclusive, o Nero é tão louco, mano, que ele incendiou a cidade inteira e botou a culpa nos cristãos. Ele falou, foi os cristãos, eles fizeram isso e tal. Isso é interessante, que é uma fake news. Tão fake news que até quando você olha os documentos históricos, você vê que era caô do Nero mesmo, só para poder acusar os cristãos e botar o povo para persegui-los, né? Nero era o cara que falava, você quer ser a luz do mundo? Então eu vou te empalar aqui, vou te encher de piche e vou botar fogo em você para você iluminar as ruas de Roma. E assim eram feitos os postes nesse tempo aqui do Nero. Digamos que não era muito fácil ser cristão naquele tempo. Mas é isso que Nero fazia.
Então, assim, essa galera vai parar nessa região. As evidências da chegada do cristianismo lá, você tem sítios arqueológicos desse período que mostram uma capela numa cidadezinha lá, né, que hoje em dia é a Grã-Bretanha, viu? Se alguém não sacou isso aí até agora. Tem uma capela em Kent, né, em Silchester, e você tem a presença de símbolos cristãos, tipo aquele XP, né, em vários lugares datados, né, o sistema de datação é muito seguro, isso é muito massa, lá do século II. Agora, então o evangelho chegou lá no século II. Cara, para ter uma capela, eu diria que isso deve ter demorado alguns anos. Então, isso traz para nós assim, uma segurança de afirmar que o evangelho chegou lá realmente, começou a se estabelecer, para depois se formar uma igreja e fazer uma capela. Com certeza isso chegou lá ainda no primeiro século da história cristã, né? Chegou lá. E aqui começa a história da igreja anglicana. E, cara, é anglicana por quê? Porque nesse povo aqui, nessa época aqui, os anglos e os saxãos nem tinham chegado nessa região. Nessa época só tinha celta aqui, deveria chamar a igreja celta. Só que a gente usa o nome anglicana por causa dos ângulos que vão parar lá alguns séculos depois, se não me engano, século VI, ali para frente, eles vão dominar essa região. E o evangelho vai continuar ali, e o nome vai ser dado à terra como a terra dos anglos, porque eles que tomaram conta de tudo. E os anglo-saxão era mistura também, né? Tinha celta, tinha saxão, tinha os anglos, esse povo tudo misturado. Mas o nome que ficou foi anglo. E por isso que o cristianismo que surge lá, o pessoal chamava de cristianismo da Anglia. Daí vai vir o nome Igreja Anglicana. Só por isso que chama anglicano. Por causa do povo da Anglia. Que hoje, né, é o povo inglês que mora lá. É o povo que vai dar esse nome a esse tronco linguístico do inglês, né, anglo. É isso. Depois você pergunta ao André como é que o anglo virou inglo. Talvez ele vai saber aí como é que funciona isso. Gente, quem já ouviu falar dos pais da igreja aí? Os primeiros cristãos que foram discípulos dos apóstolos e tudo mais. Um desses caras é o Tertuliano. Ele vai citar, num dos escritos dele, lá de 200 depois de Cristo, uma comunidade cristã britânica. Se ele cita isso em 200, provavelmente chegou antes de 200 depois de Cristo, né? Então, assim, ele já está citando que existe uma comunidade cristã lá. Então, o evangelho chegou nesse pedaço, nesse tempo. Tá? Santo Atanásio vai dizer que a igreja inglesa se submeteu às deliberações do Concílio de Nicéia, que aconteceu aqui 325, né? Depois de Cristo. O pessoal do vídeo vai me desculpar, porque as palavras vão ficar, as coisas vai ficar toda avacalhada aqui ainda. Mas ele já cita que tem uma igreja lá, né? Ou seja, já tem bispos de lá, porque se eles se submeteram a essas decisões é porque eles foram lá para o concílio de Nicéia. O que é um concílio? Digamos que, olha essa hierarquia aqui que surgiu quando a igreja surgiu, né? Bispo, presbítero, diácono. O bispo é o bispo da cidade, certo? Então a gente sempre lembra dos bispos com o nome do bispo e o nome da cidade, tipo Policarpo de Esmirna. Esmirna era uma cidadezinha que ficava aqui na Ásia Menor. O bispo de Esmirna chamava Policarpo. Inclusive, se eu não me engano, ele era discípulo de João. Acho que é ele mesmo, né? Inclusive, provavelmente a ele que João estava se referindo, que ele disse ao anjo da igreja de Esmirna, escreva, tal coisa assim, assim. Então, o anjo da igreja ali, o bispo daquela cidade, era o Policarpo. Aqui tinha outro bispo, aqui tinha outro bispo. Cada cidade tinha um bispo,
né? E com o tempo, criou-se a ideia de concílio, que vem exatamente dessa palavra conciliação, né? E existiu um concílio que foi invocado ali pelo imperador desse tempo que estava se tornando cristão, estava curtindo a ideia de ser cristão e tal. Pô, tá muito massa ser cristão, mas tem uma ideia aí dividindo o povo e tal. Eu queria que vocês juntassem e decidissem o que a igreja crê no império todo, porque isso vai ser ruim para o meu império. E eu estou vendo que o meu império está virando cristão. 300 anos depois de Cristo, sem microfone nem nada, o evangelho já tinha se alastrado ali pela Europa, e, enfim, tudo que envolvia Império Romano, estava lá o evangelho. Então o imperador falou, gostei dessa ideia, mas eu acho que é importante vocês se reunirem e decidirem coisas importantes aí. Então reúne os bispos de tudo quanto é lugar para esse concílio que aconteceu em Niceia. Não me pergunte onde que fica. Você não vai saber também, não. Mas, enfim, Niceia fica em algum lugar aqui desse... Eu devia saber disso. Desse Império Romano. E a galera se reúne lá para poder decidir. Era até uma treta sobre se Jesus era Deus ou não. Mas os evangelhos já diziam sim. Mas, como eu disse para vocês, o evangelho de João fica restrito aqui nesse pedaço. O evangelho de Mateus fica restrito a uma comunidade nesse pedaço. O evangelho de Marcos já foi escrito para uma galera mais romana. Vai ficar circulando para o lado de cá. O evangelho de Lucas para o lado de cá. Então, assim, até isso tudo se reunir e fazer parte do compêndio da igreja, e falar, nós temos o evangelho de Mateus que diz isso e aquilo, demorou mais ou menos uns 200 anos para que essas cópias dos evangelhos fossem parar em outros lugares, e aí o pessoal tivesse uma Bíblia completa que eles iam chamar de Novo Testamento. Está entendendo? Então, assim, os caras vão ter que se reunir e decidir. Nós cremos que Jesus é Deus? Sim. Por quê? Porque o apóstolo João escreveu isso, isso e isso. E o Policarpo lá reafirmou, é isso mesmo, né? O livro de Hebreus vai entrar na Bíblia? Pô, a gente não sabe a procedência, mas tudo que ele fala está em consonância com tudo que as outras escrituras sagradas dizem. Pô, então vai entrar. E assim eles vão colocando os livros, né, na Bíblia ali, né? Fui criando uma Bíblia do povo de Deus. Então, só para reforçar isso mesmo com vocês. Então, nasce ali uma espiritualidade, bem no início da fé cristã, dentro desses primeiros 100 anos da igreja, uma espiritualidade celta, que é o que a gente chama de fase celta. Da igreja anglicana. Ou seja, é quase uma contradição em termos dizer isso, né? Fase celta da igreja anglicana. Mas deixa eu ver a nossa hora aqui. Beleza. Essa é a nossa primeira fase. Aonde que começa a igreja anglicana? Aqui. Hã? É a fase pindorama da igreja brasileira. Fase pindorama? Por que pindorama? É o nome indígena. Ah, que doido, velho. Legal. Porque era tipo isso mesmo, né? Uma galera tribal, era uma etnia dali. Provavelmente já tinham conquistado outros povos que viveram ali, e outros povos, e tinha toda uma história de conquista, mas eram eles que estavam lá nesse tempo. Tipo os tupis, os guarani, o pessoal que estava pro lado de cá, né? Então, fase celta da história dessa igreja. Os celtas tinham uma espiritualidade que a gente vê a galera Wicca tenta preservar aí até hoje e tal. Bem contemplativa, né? Ver a coisa da natureza e tal. Então, o evangelho chega nesse lugar e acontece assim um pouco diferente do evangelho chegando no Brasil, onde fala, gente, vamos adotar um modelo de se entender o evangelho. Primeiro, aprenda a minha língua, que aí eu vou pregar o evangelho para você na minha língua, né? Pô, se o evangelho chegou aqui nesse povo, eles não adotaram uma cultura de quem trouxe. Não é que eles ressignificaram o evangelho, eles viviam o evangelho, e você tem dados e estudos calhamaços sobre isso, infelizmente só em inglês, mas eu tenho alguns livros, inclusive, de pesquisa sobre o cristianismo desse tempo, que é o cristianismo celta que vai surgir lá. Que, assim, o pouco que a gente tem de conhecimento sobre ele é que ele tinha uma espiritualidade, um acento místico, né, muito forte, tipo pentecostal, né, uma pegada mais mística, ou seja, dentro desses mistérios aí da fé e tudo mais, e contemplativo, né?
você vê, inclusive, em orações das pessoas que viveram essa cultura, por isso que é bom guardar as orações, né? Você vê o estilo de como que eles pensavam, né, a fé e tudo mais. Você vê a oração de São Patrício, que é um tempo um pouco depois disso, mas que lembra como é que era a mentalidade do pessoal naquele tempo, né? Livrai-nos hoje dos feitiços e dos magos, livrai-nos hoje que o sangue, Cristo em mim, Cristo acima de mim, Cristo dentro de mim, Cristo ao meu lado, esteja comigo contra os não sei o quê, aí vai falando, os perigos do mato, os perigos da floresta, os perigos de feitiços, de bruxas. Tipo assim, tinha tudo isso naquele tempo, velho. Os caras conviviam, tinha o cristianismo, não é todo mundo que virou cristão. Então você convivia ali uma cultura mística, digamos, tradicional, celta, das religiões celtas lá, acreditando nos deuses celtas, né, e deusas celtas e tudo mais, e você tinha os cristãos, né, convivendo ali naquele contexto. E os cristãos tinham esse acento, essa pegada no estilo da cultura deles. É como se o evangelho tivesse chegado aqui nos índios e não tivesse feito eles andar de paletó e gravata porque virou cristão, sabe? É como se tivesse chegado e não fizesse eles mudarem esse costume, porque isso não choca com o evangelho. Então, viva isso agora a partir da perspectiva do evangelho de Jesus, e vai. Se tiver algum costume que ofende a fé em Cristo, Cristo vai te ensinar e vai mudar essa parte da cultura. E eu creio que muda mesmo, né? Nesse ponto eu discordo completamente da galera mais relativista cultural, né? Ah, não, mas é um costume do indígena, dessa etnia indígena, matar o outro gêmeo, porque nasceu gêmeo, então a ideia é que um está com o espírito ruim, o outro vai ficar com o bom, então tem que matar um, enterra vivo, joga não sei o quê e tal. Vamos reinterpretar isso a partir da fé cristã? Não dá para reinterpretar isso a partir da fé cristã. Isso chama pecado, isso é infanticídio, e, enfim, eternamente, por mais cristão, por mais relativista que você possa se tornar, isso não vai ser bem, não vai ser legal, né? Então o evangelho transforma a cultura. Mas tem coisa que não precisa transformar, e as pessoas querem que transforme. Por quê? Porque a cultura que leva ao evangelho normalmente acha que o evangelho é a própria cultura dele, né? É tipo um americano chegando e pregando nos lugares, e aí, enfim, o nome da igreja que se torna ali, enfim, bota o nome de church, vai ficar muito legal. O nome é esse mesmo. Dê um exemplo legal aí. Tem um exemplo de como que, às vezes, a cultura cria essa barreira, é que quando os ingleses eles vão evangelizar os indígenas americanos, eles não conseguem traduzir o Pai Nosso logo de cara, porque o Pai Nosso em inglês usa conceito financeiro, ele usa de dívida. Perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores. E a língua Cherokee, ela não tem o conceito de dívida que doido. Eles têm. Então, tipo assim, olha como o evangelho é afetado pela cultura e como que, né, aí lá eles fazem um negócio legal, eles vão ter que pensar uma outra tradução para conseguir passar essa ideia pro povo, inclusive ficar mais perto do original, que eles vão para ofensa. É mesmo, levar para ofensa, que é muito mais próximo do original, né? Traspeças, né? Transgressões. É transgressão ou é ofensa? Enfim, vai usar isso lá. Enfim, essa espiritualidade mais contemplativa e tal. Tem uma autonomia, isso é muito doido, porque tem uma autonomia desse povo em relação a Roma. Na verdade, assim, Roma vai surgir como centro do evangelho muito depois. A princípio, você tem vários patriarcas, porque tinha tanto bispo e tanta cidade, que aí você criou um bispo de bispos. É aquele que vê de cima os próprios bispos, né? Aí cria-se a ideia do patriarca ou do arcebispo. Obrigado. Ele cuida aqui da região inteira, enquanto você tem vários bispos ali e presbíteros debaixo da administração desses bispos. E assim a igreja vai crescendo, ó, nesses pedaços tudo, né? E a ideia tinha uma certa pentarquia aqui. Não existia a igreja de Roma
como o centro da fé. Existiam vários patriarcas, vários centros de referência assim, da fé, e Roma era um deles. Então você tinha lá o arcebispo, né, ou o bispo de Roma, que era arcebispo dessa turma toda aqui. Você tinha o bispo de Alexandria, que era mais aqui para o Egito, né, para esse lado de cá. Hã? Volta para a Turquia. Minha Turquia saiu do rolê aqui. Não sei como eu cheguei nisso, mas enfim, tá, Alexandria. Enfim, tá aqui. Tá lá Alexandria. Vai ter Constantinopla, né, mais pro lado de cá, né? Enfim, você vai ter 5, por isso que eles dão o nome de penta, né? Pentarquia. Vão ter 5 arcebispos, ou seja, 5 papas, digamos assim, né, que cuidavam da igreja. Até o tempo que o bispo de Roma começou a reivindicar, tipo assim, ó, o primeiro bispo de Roma foi Pedro, então todo mundo tem que submeter a sucessão apostólica que vai acontecer aqui em Roma, né? E assim, pensa no povo que vivia aqui alguns séculos depois de Cristo. Então, assim, o que está acontecendo lá no resto do mundo? Eu sei que nós estamos vivendo Jesus aqui, ponto final. Eu não sabia nem que tinha um arcebispo aqui para poder resolver os problemas da minha vida, né? E muito menos que ele era romano. Então você tinha uma autonomia em relação a Roma, né? Não tinha isso. E, velho, essa fase celta vai durar até o século VII. Você tem 7 séculos, 700 anos ali de uma igreja, provavelmente 600 anos, né, de uma igreja celta ali naquele pedaço, sem nem saber, às vezes, que tinha o bispo de Roma naquele pedaço. E aí começa uma época que é o que a gente chama de fase romana. Como é que é essa fase romana? Só mudando de caneta, avacalhando tudo. No século V... pode falar. É isso que eu estava na dúvida. Constantinopla era para estar aqui. E Alexandria para o lado de cá, né, em algum lugar aqui. Os dois levam o nome de imperador, eu confundi as duas. Vê aí, ó, Alexandria e Constantinopla para o lado de cá. Enfim, depois vocês podem pegar um mapa do Império Romano, vocês vão ver isso tudo lá. Gente, tá muita informação, tá dando para entender mais ou menos de boa aí até agora, tudo certo? Gente, qualquer coisa, pode perguntar mesmo, ou pode sim levantar, Jaime, agora deu, eu não aguento mais. Enfim, século V acontece um problema na história que é as invasões dos anglos e saxões e jutos, né? São 3 povos que estão chegando ali e descristianizando e repaganizando aquele pedaço. Ou seja, o povo que vai dar nome àquela terra é um povo anticristão que está querendo devastar o cristão de lá. E eles querem, né, acabar com os monastérios, com o negócio. Chegam ali do sul e no centro da Grã-Bretanha e começam a invadir aquele pedaço ali. E aí, o Papa, naquele tempo, né, século VII, já estava meio que subentendido dentro de todas essas pentarquias. Não, existe o primado ali do bispo de Roma. O bispo de Roma realmente é o responsável pela parada toda e tal. E o bispo de Roma faz o quê? Gente, os anglos, os saxões, esse povo está invadindo a Grã-Bretanha. Está chegando notícia, o Império Romano está sabendo, né, as notícias corriam nesse tempo. O Império ajudava isso, né? Essa era a globalização daquele tempo, né? Aí você imagina saindo lá no Twitter, chegou lá os vikings, estão invadindo o rolê todo. Viking não, é os anglos, né? Chegou, avacalhou tudo e tal. Aí o que o bispo faz? O bispo de Roma faz naquele tempo. O bispo de Roma, nesse tempo, era o Papa Gregório Magno, Gregório I. Estava aqui em Roma. É o Greg. O
Papa Greg manda um cara para lá para cima que chama Agostinho. Ele vai com uma tropa para lá em nome de Jesus. Não é o Santo Agostinho, é o Agostinho que vai ser chamado Agostinho de Cantuária, porque ele vai se estabelecer lá numa cidade de Cantuária e vai, enfim, viver o resto da sua vida lá. Mas, a princípio, ele vai só como missionário, né, com uma comitiva ali de mais 40 monges. Vai com a sua comitiva lá de 40 monges para poder reevangelizar esse povo que está sendo descristianizado, né? E essa é a época da fase romana. Por quê? Esse povo vai chegar lá e vai falar, volta para Jesus, vamos para o evangelho e tal, não sei o quê. E assim, vai chegar lá e vai encontrar uma igreja. Eles vão mandar cartas, e essas cartas são registradas, né? Vai mandar uma carta lá para o Papa Greg, fala, mano, tem gente lá já, tem cristão, tem igreja estabelecida, tem bispo, tem presbítero, o povo lá tem uma liturgia própria, o pessoal mais contemplativo, mais místico e tal, resumindo a história assim, bem de forma estereotipada. Assim. Mas, enfim, esse povo está lá, já é cristão, como é que a gente faz? Falou, avisa eles que eles têm que seguir o modelo romano, que nessa época aí é o modelo beneditino, né, o modelo de monastérios e tal. Vocês vão seguir o nosso modelo. Está vendo a imposição cultural também chegando aí nesse coisa junto, né? Pô, sigam o nosso modelo e a gente vai ajudar vocês a vencer esses ângulos que estão chegando e tudo mais. E aí, cara, no sínodo de Whitby, em 664 depois de Cristo, vai ter um concílio, né, para poder conciliar a galera que já estava assim. Imagina, velho, tinha cristão celta revoltado, falou, quem que é esse Agostinho? Chegou lá de Roma, quem que é esse Greg? Eu não quero saber dele. E outros caras falaram, não, mas eles vão ajudar a gente, e o povo na dúvida, e o Agostinho assim, velho, como é que esse povo não sabe que existe o Papa? Eles tinham que submeter e tal. E aí, velho, esses caras vão convencer e vão chegar nesse concílio, vão chegar nessa decisão. Depois de 600 anos de uma igreja celta, essa galera vai se submeter ao modelo romano. A partir de hoje, nosso arcebispo é o arcebispo de Roma e nós vamos viver o modelo romano e vamos espalhar isso por aqui. Não vai ser fácil, porque todos nós já temos uma cultura celta, mas vamos viver isso, né? E nisso, gente, vai converter Ângulo, que estava invadindo, vai converter Saxão, vai converter esse povo. Tá? Então, o fervor celta é canalizado para a evangelização da região alemã, lá da Escandinávia. Então, esse povo celta vai começar a vir cá para os outros cantos para poder evangelizar os nórdicos lá e tudo mais. E no século IX, olha só, mete isso aqui no século VII, né? Que é a fase romana. 8, 9. 200 anos depois, você vai ter uma outra invasão, que é a invasão viking, para destruição e queima de, enfim, saqueamento ali, depois de 200 anos, vai destruir esse modelo romano, né, e destrói a parada, destrói um monte de monastério que guardava riquezas incríveis, inclusive entre elas a riqueza de uma iluminura bíblica linda do evangeliário mesmo, né? É um livro que tem só os evangelhos do lecionário dos domingos, que é usado pelo pastor, presbítero, que é chamado nesse tempo já de padre, né? O pai do local, né? Aquele que cuida daquela igreja local. Ele era usado para poder pregar e tudo mais. E os caras tinham, não sei se vocês já viram isso em algum lugar, a tal das iluminuras, que era um quadrado assim, com a primeira letra do texto. Aí que está o texto, né, todo e tal. A primeira letra aqui virou esse negócio. E as iluminuras eram cheias de uns desenhos, cheios de detalhes lindíssimos e tal. E no estilo celta, velho. Tinha vários desses. Tinha um que era guardado no mosteiro lá, que era o livro de Kels. Na verdade, na época, chamava livro de Kels.
mas na época chamava livro de Iona, porque ele foi feito no mosteiro em Iona, que foi destruído pelos vikings no século IX. E aí esse povo começa a guardar esse evangeliário aqui para as 7 chaves. Não, aí procuravam outro mosteiro para se esconder, aí vinham os vikings e destruíam ali também. Tem um desenho lindo, lindíssimo, que você podia assistir no YouTube hoje, quando você chegar em casa, que chama Segredo de Kells, Secret of Kells. Que é um desenho infantil, inclusive, quem quiser assistir com crianças, é maravilhoso, porque ele encanta as crianças, e ele mostra muito esse estilo celta. 200 anos depois de submissão a Roma, o povo ainda tinha um estilo celta nesses mosteiros, né? Isso é muito doido. Secret of Kells, em português, foi traduzido assim, literalmente para uma viagem ao mundo das fábulas. Foi assim, de uma inteligência... Todos os desenhos são traduzidos para o português, acaba avacalhando o título todo. Mas é isso. Em português é isso. Uma viagem. Das fábulas. A parte da viagem é a própria tradução do título. Enfim. Uma viagem. Depois olhem lá, véio, é um desenhozinho muito bonito. E no século X vai ter um outro cara invadindo, se eu não me engano era anglo. É uma invasão normanda, só que ele já é um cara cristão que está invadindo. É o rei Canute, que é um cara cristão, e ele é proclamado rei e aprofunda as relações. Hã? E o filho dele continua no rolê. Então, assim, ele aprofunda relações ali com Roma, e aí o cristianismo fica basicamente estabelecido lá, uns 3 séculos depois. O cristianismo firme, agora romano. Então, nós estamos aqui na Igreja Católica Romana, na Anglia. Tá? Mas, um detalhe... Hã? Que se sagra rei nesse tempo? Canute? Ah, tá, o filho do Canute. Que doido. Canute II vai tomar conta ali do rolê. Só que você tem, ao longo do tempo ali, uma certa insatisfação, né, da subordinação ao papado. Você tem os nobres no século XIII, ou seja, a gente estava falando do 9 aqui, né, o que o cristianismo se oficializa mesmo como romano, é mais depois do século IX. Você tem o povo reclamando e constrangendo o rei da época, o rei João, chamado rei João Sem Terra, em 1215, ele precisa escrever a Magna Carta para poder se conciliar assim, com o povo, né, do tempo e tudo mais. Ele assina um documento de direitos, que é a Carta Magna, onde você já encontra lá uma cláusula que diz que a igreja... Olha que doido isso. Isso foi em 15 de setembro de 1215. Ele escreve nessa Magna Carta uma cláusula que diz o seguinte: a igreja anglicana será livre. Cara, por que esse povo está fazendo? Parece ter uma insatisfação nacional, étnica, com o fato de ter que se submeter a tudo romano o tempo todo, né? Então você tem uma insatisfação nacional. E outra coisa que eu queria registrar e reforçar aqui, por que esse povo faz questão de se referir a si como anglicano, né? Eles não se chamavam Igreja Católica Romana. Eles se referiam a si como a Igreja Anglicana, apesar de estar submetido a Roma já, sei lá, desde o século VII. 8, 9, 10, 11, 12, 5 séculos, então 500 anos, e o povo ainda tem essa sensação de igreja nacional, né?
igual era lá no início. O evangelho chegou aos romanos, o evangelho chegou... E é engraçado, porque chegando na Britânia, o evangelho chega a vários povos, né? Celta, ânglo, saxão, galegos. Pô, o evangelho está chegando essa galera toda, através de ter chegado lá. E outra coisa, né? Os missionários que vão sair de lá vão lá evangelizar a Escandinávia, vão evangelizar aquela região onde hoje vai ser Alemanha e tudo mais. Esse povo vai evangelizar lá. Teve uns caras que ficaram irritados por causa das invasões romanas lá e foram evangelizar a Irlanda e ganharam a Irlanda para Jesus. O lugar onde hoje é a Escócia, foram lá ganhar aquele lugar para Jesus. Era um fervor evangelístico, às vezes na base do ódio, né? Vou na força do ódio, não tem mais nada para fazer, eu vou lá pregar para aquele pessoal. E foram lá e converteram, né? O pessoal. É muito interessante isso. Olha só que doido, né? Século XIII. Aí no século XIV, essa já tem ali 600 anos de uma igreja romana. Você tem lá o irmão Wycliffe. Ah, velho, nem sei mais como é que escreve Wycliffe, porque cada um escreve de um jeito, né? John Wycliffe. E ele era sacerdote, era padre, né? Era presbítero. Sempre que você ouvir padre na igreja católica, ou na igreja anglicana, ou na igreja presbiteriana, ou presbiteriana não é, luterana ou ortodoxa, padre é isso aqui, ó. Ele é um presbítero, tá? E bispo sempre vai ser bispo, não muda o nome não. Mas padre, ele é um presbítero sempre. John Wycliffe era um padre que proclamava naquele tempo ideias, olha só, século XIV. Antes do Lutero aparecer, né? Eu falei 4 aqui, né, velho? Século XIV, o cara está lá reivindicando, olha só. Ele protesta contra o papado, ele protesta contra a simonia, né, venda de bens religiosos, aquele tanto de coisa, venda de indulgências. Você quer o perdão divino, varão? Você paga aqui tanto não sei o quê pela sua avó que está lá no purgatório e você vai conseguir tirar ela de lá, né? Tinha essas ideias. Ele já protestava contra isso. Agora, pensa, Lutero vai aparecer nessa história quando? Isso aqui é século XIV, Lutero vai aparecer no século XVI. Né? Olha que doido isso, né? Transubstanciação, o cara já fala, velho, não existe transubstanciação, mas a presença de Cristo está lá. Só não inventa esse trem para você não ficar adorando o sacramento. Ele já protestava. Por que você está adorando o sacramento? Sendo que Jesus é o alvo da nossa adoração. Isso aqui é um sacramento, é um sinal visível, mas ele não é a coisa que você vai adorar, ele não. Você adora Jesus, né? Outra coisa que ele protestava, que era básico também, né? A propriedade das terras da igreja romana era... As propriedades da terra britânica era toda de Roma, era tudo da igreja católica. Então, por que é? Por que a minha terra não é minha, afinal de contas, né? E ele defende o direito de tradução da Bíblia na língua do povo. Olha que doido. Século IV... Nossa, não tem nem lugar mais para pôr as coisas aqui. Aqui, ó, 325. Vai ter um cara aqui, o São Jerônimo. Que... O cara caiu do céu. São Jerônimo, ele traduziu a Bíblia, que era grega, e o Velho Testamento, né, em hebraico, ele traduziu para a língua falada no Império Romano, naquele tempo. Nesses pedaços tudo aqui falava o quê? Latim. Então ele faz uma tradução que chama Vulgata. Para quê? Para que seja traduzido para a língua vulgar. A língua do povo precisa receber a palavra de Deus. Então ele faz uma tradução linda, né? Separa ali que livros que eram apócrifos, qual que não era e tal. Isso no século IV. Agora é quarto mesmo. Olha só, no século XIV, velho, 10 séculos depois, está lá o Wycliffe reivindicando a mesma coisa. Por quê? Porque essa tradução aqui se cristalizou e falou, a Vulgata é a única.
Só que aí, cara, cada povo, em cada nação aqui, falava uma língua diferente. Os ângulos vão influenciar a linguagem do povo inglês, eles vão começar a falar inglês. O pessoal lá nossa, para o lado lá da Península Ibérica, né, vai desenvolver um latim que vai virar português, espanhol, né, o francês vai ser falado naquele pedaço. Então, cada um precisava da língua sua, porque o povo nascia naquela própria língua e tinha que ficar lendo a Bíblia em latim. O culto era feito em latim, né, a missa era tudo em latim, e o pessoal precisava da língua do seu povo, porque a ideia era o seguinte, o sacramento está chegando, eu estou recebendo os benefícios dessa oração que o padre está fazendo, mas eu queria entender a palavra de Deus também. Ia ser muito massa se eu pudesse entender o que ele está falando. Inclusive, dali que vai surgir... você já viu aquele mito do Opus Copus, que transforma as coisas em outras coisas? Opus Copus transforma num rato. Tá? Vai surgir esses mitos na Idade Média, porque o povo sabia nada de latim e viu o padre falando Opus Copus. Na verdade, está dizendo, esse corpus meu, ou seja, este é o meu corpo. Na hora que ele dizia, este é o meu corpo, o pão se transformava em carne de Cristo. Então, opus copus e tal. Aí se deu a ideia do opus copus, como a mágica acontece quando você fala essas palavras. Olha que doideira. Então surgiu um monte de mito entre o povo. E o sacerdote ali, ele tinha o poder de saber o latim, mas ele falou, as pessoas têm que saber na sua própria língua. Então ele defende já a tradução de uma Bíblia na língua inglesa. Né? E aí ele promove aquele sentimento nacionalista, né? Autonomia em relação ao Sacro Império. Na época aqui, já tinha um trem que chamava Sacro, porque era cristão, Império Romano Germânico. Porque é a mistura, né, de os romanos, germânicos, os povos que foram tomando conta aqui desse tal do Império Romano. Nessa época era o Sacro Império Romano Germânico. O pessoal ficava invocado com esse negócio, né? Eles queriam autonomia em relação ao Sacro Império. Porque aí mistura aqui religião e política, e fica parte com o Papa, parte com os imperadores. Tinha Papa que nem cristão os caras eram, mas tinha o privilégio de se tornar papa, de se tornar padre e tal. O pessoal romano fica aí falando que nós temos a sucessão apostólica verdadeira, nossos bispos vieram direto de Pedro, em sucessão. Teve um monte de cara ali que nem cristão era, como é que você pode falar um negócio desse? Tinha épocas em que essa sucessão foi para o buraco, e quem podia pagar virava padre, virava bispo, virava arcebispo, estava uma bagunça. O movimento reformado, que começa aqui já, protestante, o protestar contra esse tipo de cristianismo centrado no Sacro Império Romano Germânico, é mais antigo do que Lutero, viu? Então o povo já batia o pé contra isso já há muito tempo. Falou, não dá para ser assim. Né? A fé cristã está se tornando uma fé burra, enquanto realmente os padres, os bispos sabem o que estão dizendo, sabem o que estão falando, mas o povo também precisa aprender. Então, a ideia protestante é que esse poder da interpretação, o poder da palavra, do saber, do conhecer da palavra de Deus, que é a vida eterna, chega para o povo também. Imagina um povo que está lá recebendo os sacramentos, mas nunca foi evangelizado na vida. Foi subevangelizado, ele só sabe que foi batizado, mas sei lá quem é Jesus. Né? Fizeram essa pergunta um dia num povoado super católico. Falou, quem é que morreu para nos salvar? Aí o pessoal, mano, quem que foi? E ficaram lá pensando. Aí comentaram, falaram, foi a égua do seu João. Teve um negócio assim, não teve? Ela morreu lá e salvou o pessoal. Olha o nível de uma comunidade tradicionalmente cristã brasileira. Então, assim, você imagina como é que não era na Idade Média, mano. Sério. É um trem muito sério isso aqui. Então, eles estão buscando essa autonomia religiosa aí, né? Em relação a Roma. E aí nós chegamos no século XVI, que é o final aqui do que a gente tem para dizer. Que é o seguinte, a gente chama de fase reformada.
que é onde a gente está hoje, né? Começa ali no século XVI. Reformada. O movimento reformado, como eu estou dizendo, ele é um movimento muito mais antigo. A ideia de reforma na igreja, velho, os católicos piram se falar isso, mas assim, Francisco já está propondo reformas na igreja. Outros caras já estão propondo reforma na igreja. Ah, mas Francisco não queria separar a igreja dele da igreja de Roma. Lutero também não queria não, viu? Só que ele foi expulso. Esse foi o lance. Você foi expulso e você não vai ficar aqui com essas ideias reformadas. Aí ele disse, olha, mano, eu defendo a verdade até o fim. Eu não vou, contra a minha consciência, negar tudo que eu escrevi, tudo que eu creio, para poder me submeter a uma igreja que está me obrigando a ir contra a minha consciência, de fé em Cristo Jesus. Isso está completamente equivocado, né? Então, assim, Lutero não vem no século XVI, ele não prega aquelas teses lá, 95 teses na igreja, na porta de Wittenberg lá, para poder, como é que se diz? Para lacrar e sair do império. Ele não queria sair do... Ele queria sair do Império Romano Germânico, sem dúvida, mas ele não queria sair da Santa Igreja, ele não queria abandonar a Igreja Católica Romana. Ele queria reformar essa igreja, né, a igreja de sempre, com a missa de sempre, né, com o culto de sempre, tudo. Ele estava querendo reformar isso. Mas o Papa não curtiu a ideia. O Papa do tempo, esqueci até qual Papa que é. Mas ele não curtiu essa ideia. E, enfim, brigou com Lutero e tal, separou. Lutero continuou crente, porém separado da igreja de Roma. Tá, isso aconteceu na Alemanha. Mas e aqui na Britânia? Isso aconteceu também. Eu vou tentar resumir essa história assim em poucos minutos, mas você tem, em 1517, uma popularização das ideias do Lutero, né, em Oxford e tal. Aquele pessoal era tudo os reformados, era tudo da academia, era tudo, não da academia de malhar, mas a academia era tudo da faculdade, né, tudo das universidades lá. E Inglaterra era cheio. E a galera que era vista como liberal mesmo naquele tempo, né? 1520, o clero formado em Oxford e Cambridge, geral já era protestante. Para ser clero, para ser parte do povo, do sacerdote, você tinha que ser formado na universidade. E o povo da universidade já era todo... Tipo, isso é marxismo cultural. Eu imagino o povo gritando naquela época, isso é protestantismo cultural, estão fazendo a cabeça do sacerdote virar protestante e tal. Porque todo mundo lá era protestante, né? Isso, assim, 1520. Aí, em 1531, o rei Henrique VIII, católico e antiprotestante, inclusive, né, tinha recebido do Papa uma carta de defensor da Igreja Católica, porque ele refutou as teses de Lutero. Ele era um cara assim... Pensa num cara anti-Lutero. Ele era anticristão também. Um cara assim que queria viver a vida dele. A religião dele era os sentimentos dele, a vontade de pegar todas as mulheres que ele achasse legal assim no Império. Ele queria isso mesmo. Esse era o Henrique VIII. Ele não prestava. Tem gente que fala, o Henrique VIII fundou a Igreja Anglicana. Poxa, mas você está vendo aqui que Igreja Anglicana já era o nome usado em 1215, muito antes de Lutero, né? Pelo amor de Deus. Mas... enfim, ele baniu a esposa dele, a Catarina de Aragão, com quem ele era casado lá desde os seus 8 anos de idade, alguma coisa assim. Eles casaram ele com ela. Mas, tipo assim, ele e ela tiveram que aprender a conviver. Eles não tinham essa escolha, assim, né? Mas, assim, ele tentou ter filhos com ela, aí não vinha filho, só vinha filha. E ele falou, isso é... Sinal de Deus, eu nem gosto dela, pô, eu queria a outra lá, Ana Bolena e tal. E aí ele pede o Papa para fazer o divórcio dele. E o Papa não curtiu a ideia, né? Até porque a Catarina era sobrinha do imperador do Sacro Império Romano. Então tinha umas alianças ali, poxa. Aqui era um império poderoso, a Bretanha. Então, assim, velho, eu não vou fazer esse descasamento de jeito nenhum. O Papa fazia descasamentos naquele tempo, viu? Depois procura. O Papa fazia alguns porque
divórcios, né, tinha uns que tinham justificativa. Então ele ia lá e fazia, mas esse aqui ele não quis fazer, claro. E aí, enfim, vários caras nas universidades começam a propor teses que dariam possibilidade judicial, real e teológica para o descasamento do rei. E aí o rei começa a curtir a ideia, porque os caras começam a apresentar, você pode descasar por causa desse versículo aqui, interpretado a partir do juízo, não sei o quê e tal. Tem uma jurisprudência aí, então os caras vão procurando formas de poder separar o rei. Até porque eles eram protestantes. Eles queriam reformar a Inglaterra. Esse povo é bem herege, esse povo precisa de uma Bíblia, né, debaixo do braço. Eles precisam de uma Bíblia na linguagem deles, de um culto na linguagem deles. O que a gente pode fazer? Eu imagino os caras fazendo planos mesmo na universidade. Vão ajudar o rei bota a gente lá, e a gente vira, né, bispo, arcebispo e tudo mais, e faz a reforma nesse rolê aqui. Né? E é exatamente isso que vai rolar. Né? 1533, o Thomas Cranmer, que era professor de Cambridge, ele se declara, né, favorável ali ao divórcio do rei. O rei falou, opa, tem um padre aí que gostou da minha ideia. Né? E ele assume como arcebispo ainda com a bênção do Papa. Tá? O Papa abençoou e botou lá o arcebispo Thomas Cranmer. Ele é agora o arcebispo de Cantuária. Ele vai cuidar aí dos assuntos da Igreja Católica na Britânia. E aí, diversos atos nacionalistas vão marcar essa independência aí política e religiosa em relação ao Sacro Império Romano Germânico. Tá? Tem uma sucessão de leis que vão afirmar a autonomia da Igreja inglesa, né? Ou seja, uma igreja uma igreja anglicana. E aí, cara, o rei mete o louco lá e fala, a partir de hoje eu sou o cabeça da igreja. E ele faz uma coisa que ele chama de ato de supremacia. Esse. Ato de supremacia. E ele, né, sendo o arcebispo lá de Cantuária, né, que tomava parte daquele pedaço ali da Grã-Bretanha que governava o resto da igreja, né, influenciava toda a igreja, ele era parte, né, era um titular nessa hierarquia. E aí ele suspende o envio de impostos ao imperador e ao papa. Falou, gente, a partir de hoje nossa igreja não vai mais enviar impostos para o imperador e para o papa. E aí faz uma reforma agrária, né, fala, a terra agora é do rei da Inglaterra. Aí o povo, sacanagem, saímos do papa e caímos na mão do rei. Né? Mas pelo menos a terra é inglesa agora. Né? O Papa agora é referido nos sermões como o bispo de Roma. Eles não falam mais do Papa como Papa. O nosso arcebispo. Não, eles falam assim, o bispo de Roma diz isso, isso e isso. Sabe? Então, começa a rolar uma reforma cultural mesmo na linguagem do povo ali. Né? O bispo de Roma, também chamado Papa. Né? E aí, cara, você vai ter uma sucessão dos filhos do Henrique que vão tomar o lugar dele no trono. Você vai ter lá o Eduardo VI, que em 1509 vai aprovar o Locke, que a gente vai estudar mais para frente aí, livro de oração comum. 1549. E depois vai ser revisado, né, um pouco mais para frente. E aí o que ele faz? Isso tudo era aprovado no parlamento, tá? Era uma questão política e religiosa ao mesmo tempo. Então, assim, revoga o celibato clerical, abole a oração pelos mortos, retira as imagens dos altares. Né? O altar é o lugar da Santa Ceia. Né? Simplificação das vestes clericais. Era tanta pompa que os caras falaram, não, peraí, vamos simplificar essas vestes, bota só uma alva aí, um colarinho não tinha no tempo, né? Naquela época. O pão e o vinho sem caráter sacrificial. E outra coisa, a ceia agora é nas duas espécies. O povo só comia o pão. Só o sacerdote tomava o vinho e o pão. Né? E agora eles estão falando, não, se Jesus falou para tomar e todos deste, né, e comam todos deste pão, então todo mundo tem que comer as duas coisas. Né? E aí, beleza, defende-se isso. Em 1542 o pessoal decreta lá
42 artigos de religião, que depois vai ser resumido para 39. Por isso que a gente tem o nome hoje, 39 artigos de religião. Tudo através do rei Eduardo, bendito Eduardo. Só que depois que o Eduardo sai do trono, quem assume é a irmã dele, Maria, filha da Catarina. E Maria era a filha católica do Henrique VIII. E aí ela fala, velho, todo mundo aqui vai voltar a ser católico de novo. E quem não quiser vai morrer. E que se dane. Aí até matou um monte de cara, um monte de gente. E faz uma reconciliação com o Sacro Império, até porque ela era sobrinha do imperador, lembrando, né? Impõe a religião católica, inclusive o Cranmer vai morrer. Vão ser 300 clérigos mortos nesse período dela. Né? Outro dia eu vi um professor católico, dando uma amenizada, falou, não, Maria foi uma ótima rainha e tal, o povo pôs uma pecha nela de Maria sanguinária e tal, só porque ela matou 300... Peraí, só porque ela matou 300 sacerdotes, né? 300 presbíteros da igreja, né? 300 pessoas do clero. Aí não dá, né, irmão? Aí, por fim, cara, quando ela morre, quem vai assumir no lugar dela é Elizabeth I, que morreu esses dias aí, né? Mentira, gente. Foi a Elizabeth I que vai assumir naquele tempo. E ela fica, cara, simplesmente... Maria, a irmã dela, ficou 5 anos no trono. O Eduardo VI ficou 6 anos. Elizabeth, mano, vai ficar 45. O nome Elizabeth faz as coisas ficarem grandes mesmo. Assim, real, gigante, assim. O reinado dela é de 45 anos. Né? Ela faz um rompimento com Roma, tem um pulso firme. Né? 1559, ela vai dar uma nova versão ali do livro de oração comum. Né? Aqui, 10 anos depois, né? 1559, versão atualizada, revista e atualizada do Locke. Em 1562, os 39 artigos vai virar, os 42 artigos vai virar 39 artigos. Né? Tudo isso aprovado no parlamento, tá? E aí começa uma pressão de uma galera protestante, que aí já viaja do outro lado. Era muito cheia, a Inglaterra era cheia de gente. E tinha os calvinistas lá, reformadão. Não é de hoje. Tô zoando, mas falando um pouquinho sério. Assim. Não é de hoje que essa galera é assim. Mas aí, cara, eles começam a fazer a pressão dos puritanos ali, né, de um lado, e a pressão dos católicos de outro. Afinal, a nação também foi católica. Então o povo, você é herege porque você é filho do Papa. Seu demônio, não sei o quê, você largou a Santa Igreja. E o povo brigava mesmo. E Elizabeth assim, vai construir uma reforma de via média. Inclusive, nessa época vai nascer essa expressão, né? Via média. Entre Roma e Genebra. Né? Entre o protestantismo radical e o catolicismo radical. Né? Então ela constrói ali uma igreja de via média e agora todo mundo é anglicano, até os reformados é anglicano. Depois você vai ter umas brigas de um rei contra o outro, aí tem um outro rei que vai querer voltar para o catolicismo de novo. Aí vai ter os puritanos, aí, os reformados, tomando as rédeas da nação. Você vai ter o quê? Uns 17 anos, velho, da reforma do presbiterianismo ali ele declara que todo o poder vem do parlamento e tudo mais. Quer ver? Oliver Cromwell. Ele vai fazer uma reforma puritana na Inglaterra e vai fazer todo mundo virar reformado e começa uma ditadura. Eu falei ditadura presbiteriana da primeira, mas é uma ditadura reformada, uma ditadura protestante total assim, naquele tempo. E fica isso durante muito tempo. Isso dura uns 17 anos na igreja. Até que o rei Carlos II assume no lugar e fica 25 anos no poder. Protestante também. Aí vem o Jaime II, católico, e quer voltar para a igreja católica. E a filha dele dá um golpe nele, faz a tal da Revolução Gloriosa, que é uma revolução não sanguinária mesmo, assim, não teve luta, não teve guerra. Né? A Maria, que é a filha do rei Jaime II, e o Guilherme de Orange, que é um príncipe holandês,
eles vão entrar e derrubar o pai / sogro, né? Falou, gente, não dá mais, esse país é protestante, a gente quer ser um país de via média, e sem derramamento de sangue e amplo apoio popular, você tem ali no fim do século XVII uma nova nação inglesa, 150 anos depois do Henrique VIII, né? Uma monarquia, só que não é uma monarquia absolutista, é uma monarquia parlamentarista. Tem um parlamento ali regulando, e uma igreja nacional. Isso que eu acho muito doido na igreja anglicana, né? Não é uma igreja baseada numa doutrina, tipo... ou sou uma igreja batista, sou uma igreja luterana. Aí não é baseado em um teólogo específico, né? Eu sou luterano, sou calvinista, né? Ela tem espaço para tudo isso. Por quê? Porque ela é uma igreja étnica. Vocês lembram que eu tinha falado no início? A coisa de pregar o evangelho às etnias. A ideia da etnia é porque ali cabe tudo isso. Não dá para você fazer uma igreja e definir, em aspectos secundários, pelo menos, tudo que as pessoas têm que pensar a respeito disso ou daquilo. A igreja precisa caber uma diversidade de pensamento. E a nossa ortodoxia, ela precisa ser realmente generosa e precisa ser mínima. Precisa se basear ali no credo apostólico. Jesus é o único suficiente Salvador, amém. Todo mundo tem que crer nisso. Jesus é Deus, trindade e tal. Nós vamos conversar sobre isso semana que vem. Mas não dá para estabelecer em aspectos secundários, tipo, todo mundo aqui tem que crer na predestinação. Todo mundo aqui tem que crer no adventismo, no arrebatamento. Todo mundo aqui tem que crer no Apocalipse do jeito que o arrebatamento prega, né? Enfim, não dá para estabelecer essas coisas secundárias da fé e falar todo mundo aqui tem que ouvir isso. E uma igreja étnica, né, uma igreja de uma nação, tem espaço para isso. Todo mundo lá era anglicano, mas uns eram reformados, outros eram mais católicos, e está tudo bem. Todos nós somos regidos por uma única liturgia, e todos nós fazemos uma única oração, que é a oração comum anglicana. Está entendendo? Assim ele faz a reforma. Nós vamos conversar sobre isso nos próximos. Tá? Então, assim, você tem ali o anglicanismo, católico e reformado, se torna um ramo específico da Igreja de Cristo, que hoje é o terceiro maior ramo da Igreja cristã. Você tem a Igreja Católica, que é a maior de todas, a Igreja Ortodoxa, que lá no Oriente ela é muito grande, muito gigante, e tem a Igreja Anglicana, que está, né, esses pedaços tudo aí. É uma igreja protestante. Olha que doido isso. Isso é maravilhoso. Por fim, gente, isso era o que eu tinha para falar hoje. Na semana que vem nós vamos conversar assim, por que raios essa igreja veio parar no Brasil, afinal? Uma igreja, ela é anglicana, velho, é do povo inglês. Por que ela veio parar aqui? E o que ela tem a ver com gente brasileira, né, afinal de contas? O que ela tem a ver com gente africana? Se vocês quiserem fazer alguma pesquisa sobre isso, podem fazer. É bom que a gente tenha uma aula mais dialogal ainda na semana que vem. Eu acho que isso muito enriquece também a aula da gente e tal. Semana que vem eu prometo que não vai ser tão longo assim, porque a gente acabou chegando nas 20 horas hoje, né? Que é a hora que começa o culto lá na igreja de cima. Gente, que massa. Obrigado por estarem aqui até agora. Vocês gostaram também? Gente, muito bom. Glória a Deus. Primeira vez que nós estamos experimentando gravar em vídeo, né, as nossas aulas. Eu espero que dê certo, apesar desse quadro todo avacalhado, mas quem está aqui entendeu mais ou menos. Eu juro, semana que vem nós vamos fazer isso mais organizado. Eu vou pensar que depois tem muita informação que vai cair, vai avacalhar tudo. Massa, vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pela graça da gente estar aqui, de aprender, Pai, mais sobre a Tua igreja, una, santa, católica e apostólica, apesar de todos esses pecados e desentendimentos e desuniões. Nós somos gratos porque o Senhor nos une em Ti. E Tu és o ponto que nos une. A gente não depende de um bispo específico ou de um outro sacerdócio, que não de Cristo, para estarmos unidos a Ti e sermos parte dessa igreja ao longo dos séculos
e ao redor do mundo inteiro. Somos gratos a Ti, Jesus. Leva-nos em paz para a nossa casa. Enche-nos da alegria de conhecer mais sobre a Tua igreja, sobre essa igreja específica, sobre esse ramo específico que é a igreja anglicana, da qual a gente faz parte hoje. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos edifique e nos fortaleça na fé. Te amamos, Deus. Nós te louvamos. Bendito seja o Teu santo nome. Leva-nos em paz para casa. Abençoa aqueles nossos irmãos que estão doentes. Tem misericórdia, Deus, do irmão Luiz. Tem misericórdia da irmã Flávia, que está sendo cuidada ali pelo Caio. Tem misericórdia, Deus. Abençoa os Teus filhos. Que eles estejam bem na próxima semana, que estejam bem amanhã. Vem com a Tua cura, ó Espírito Santo de Deus. Que eles estejam bem para a gente poder celebrar juntos a santa mesa, o santo dia do Senhor, ó Pai, nesse primeiro domingo da Quaresma. Nós Te louvamos, ó Pai, por essa turma e que breve nós estejamos lá fazendo a confirmação com o nosso bispo, Eric, aqui nessa igreja, Pai, servindo ao Senhor com alegria a cada dia mais. Obrigado por essa comunhão, obrigado por essa noite, Senhor. Dai-nos uma noite tranquila e um bom descanso em Tua presença, em nome de Jesus. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e nossas mentes, no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo seja sobre nós e conosco habite agora e sempre. Amém.